Ele estava ali a fim de roubar a pesquisa. Boris estava prestes a encontrar um homem a qualquer momento que não deveria estar ali. O jovem tentou acalmar Jack, afirmando que não estava lá para discutir com Boris. Ele explicou que os materiais que ele havia levado estavam errados e que o homem iria falar sobre isso, mas o papagaio era contra tal acordo. No entanto, se ele não contasse, muitas pessoas poderiam se machucar, e era necessário evitar um erro fatal. Nesse meio tempo, Boris conversava com o padre, que perguntou se ele realmente iria receber o patrocínio do Conde Monstera. Pela conversa entre Boris e o padre, ficou claro que ele estava cansado de agradar a nobres de médio escalão e planejava deixar o templo. Enquanto caminhavam por um corredor tranquilo, de repente viram um jovem com um papagaio, ficando cautelosos e perguntando como ele havia chegado ali. O rapaz viu Boris e ia falar com ele como se fosse um velho amigo, certo de que ele ouviria. No entanto, Jack imediatamente correu para o padre, que havia roubado documentos importantes e não estava com disposição para uma comunicação educada. Boris gritou alto, sem saber onde estava, chamando o rapaz de malandro. Edward disse que precisava conversar, mas o homem chamou os guardas, afirmando que um intruso havia entrado na capela. Nesse momento, Evelyn estava escondida debaixo da mesa, observando tudo o que acontecia na capela entre eles. A notícia de que os homens se conheciam e tinham algum negócio em comum preocupou a jovem, que decidiu seguir os guardas que levaram o rapaz embora. Evelyn correu silenciosamente para fora da capela, tentando não perder de vista os guardas e o jovem. Ela viu quando ele foi levado para a prisão do templo, de onde o rapaz definitivamente não sairia por algum tempo, e não podia perder a pista importante que acabará de encontrar. Evelyn os alcançou e chamou alto o senhor cavaleiro que conduzia Edward para a prisão, fazendo a cara mais triste e pedindo ajuda, alegando que seu amigo estava muito doente e que ela não sabia a quem recorrer. Ela inventou uma história sobre como estavam brincando na área e o amigo desmaiou, precisando urgentemente de alguém para carregá-lo. O padre entendeu que ela falava do jovem Duque de Uro e sabia que precisava definitivamente voltar sua atenção para o garoto de alta posição. Ela argumentou que se algo acontecesse com ele, quem seria responsável, e o padre caiu em seu truque, deixando Edward sozinho com o papagaio. Ela teve que manchar um pouco o nome de Cassis e foi um pouco difícil sair daquela situação, pois mentir para a dama não era nada fácil. Ela esperava que Edward fosse salvo e logo correu em busca dele, encontrando-o escondido atrás de uma esquina. Edward agradeceu a Evelyn, mas parecia que Jack estava ferido depois que Boris bateu no papagaio com a mão. Evelyn sugeriu ir ao templo, onde uma empregada excitada já a esperava, dizendo que todos estavam muito preocupados. A dama se desculpou e disse que supostamente se perdeu enquanto caminhava perto do templo e que Edward estava lá para ajudar a jovem a chegar ao templo. Ela pediu à empregada que trouxesse alguma comida e disse que ela e Edward precisavam discutir algo importante. Depois de algum tempo, ela e Edward estavam sentados à mesa e o jovem foi convidado a saborear uma deliciosa sopa de cogumelos. Evelyn sempre tentava alimentar todos, pois sabia que a fome era muito difícil de suportar. Edward pegou um pedaço de baguete e comentou que isso lhe lembrava da sua amizade com Boris. Uma vez, na infância, eles comeram pão juntos que parecia uma pedra, mas que era muito saboroso para os garotos. Descobriu-se que Edward e Boris enfrentaram tempos de fome juntos, mas agora Boris simplesmente parou de se comunicar com ele. Na verdade, Boris vendeu secretamente os dados de pesquisa de Edward e depois fugiu. Edward era professor de geografia no Radium College, e os materiais roubados por Boris eram sobre um depósito de relíquias que Edward vinha estudando há muitos anos. Porque Boris vendeu os materiais para uma escola rival, Edward perdeu todos os seus investimentos, seu emprego e ficou endividado. Após uma investigação, descobriu-se que o material transferido para a escola rival era uma cópia, talvez o original ainda estivesse com Boris. O jovem viajou até Kizia para relatar que a hipótese na pesquisa não foi confirmada, e Evelyn ficou chocada com o que ouviu. Com esses materiais, era impossível encontrar um verdadeiro depósito de relíquias. O jovem descobriu esse fato e estava apenas adicionando os dados, mas Boris ignorou isso. Descobriu-se que todas as informações fornecidas por Boris eram falsas e somente Edward sabia onde o verdadeiro depósito de relíquias estava localizado. O depósito de relíquias que poderia ser previsto a partir dos dados existentes era uma caverna em Darium. Segundo as observações do jovem, era perigoso lá, e a morte de pessoas durante as escavações não deveria ser permitida, de modo que as pessoas poderiam sofrer com dados incorretos.
Os dados de pesquisa de Edward, como hipótese falsa, o aterro de relíquias que Boris estava pensando, um desastre natural que destruiria o negócio do pai de Evelyn, combinando tudo isso, obteríamos um grande problema que poderia destruir a família Monstera. Edward disse que pretendia deixar uma carta sobre os dados falsos, pois não havia outra maneira. Evelyn disse que seu pai estava muito interessado no depósito de relíquias e que eles estavam procurando por um cientista bem versado no assunto. Ela ofereceu ao jovem a oportunidade de retribuir sua salvação ajudando a família dela, para que ninguém sofresse com as desinformações de Boris e ajudasse o negócio de seu pai a não desmoronar. Uma pequena garota saiu para um brilhante dia de inverno, a neve rangia sob suas botas e o cheiro de neve recém-caída estava no ar. Um sorriso brincava em seu rosto enquanto ela começava a esculpir um boneco de neve. Seu amigo de gelo estava diante dela em toda a sua glória, como um personagem de conto de fadas ganhando vida, e nesse momento mágico a garota sentiu que o inverno poderia ser tão fabuloso e mágico como nunca antes. Assim que o novo dia chegou, a jovem rapidamente apresentou seu novo conhecido, Edward, ao seu pai. A princípio, o pai ficou cauteloso com a aparência dele, mas quando Edward explicou quem ele era e contou sobre o aterro de relíquias, o pai o ouviu com seriedade. Mesmo que Evelyn não estivesse presente durante a conversa, ela sabia que tudo tinha corrido bem. A jovem estava perto do boneco de neve, ao ouvir passos, chamou o nome Efel, mas era Cassis que segurava cuidadosamente duas canecas com uma bebida quente nas mãos. A pequena senhorita estava constantemente desaparecendo ultimamente, o que deixou Cassis indignado. Ele sugeriu que ela estava namorando aquele garoto, mas ela pediu que ele não insultasse o rapaz, que segundo ela, os ajudava muito com as tarefas domésticas, e pediu uma caneca de chocolate quente. De repente, um garoto feliz chamado Eiel apareceu do nada e acenou alegremente para Evelyn, pedindo desculpas pelo atraso e explicando que estava ocupado com negócios junto ao mentor que o chamou. Cassis olhou para o garoto com uma expressão fria e perguntou se ele era o novo amigo de Evelyn. Ela queria ouvir as reclamações de Cassis, mas com um sorriso, apresentou Eiel, que Cassis já tinha visto antes, mas ainda não tinha tido a chance de conhecer. Cassis chamou Eiel de chorão, e Evelyn ficou indignada com o fato de que Cassis estava sempre estragando o clima e resmungando como um velho avô. Evelyn não entendia por que Cassis reagia tão fortemente a novos conhecidos e ficou ofendida. Para tentar apaziguar a situação, ela sugeriu que os três brincassem juntos para que os meninos pudessem se tornar amigos. Ela decidiu que jogariam esconde-esconde e pediu a Cassis para contar até 100 antes de começar a procurar. Evelyn achou engraçado as ofensas infantis de Cassis, que não queria brincar, mas agora obedientemente contava. Ela pediu que Eiel corresse e se escondesse também, mas o garoto achou que se esconderia com a senhorita e ficou assustado. A garota se escondeu debaixo da varanda e sentou-se em um monte de feno, mas não queria que Cassis a encontrasse primeiro e decidiu se esconder mais fundo. De repente, ela sentiu algo macio sob o feno e caiu em algum lugar. A duquesa Aero estava sentada à mesa, esperando ansiosamente por notícias importantes do cardeal. Ele recentemente enviou uma carta dizendo que havia uma maneira de curar a doença de seu filho. Ele explicou que a insensibilidade à mana ocorre porque a pessoa pode parar de sentir como absorve a mana ao seu redor indiscriminadamente. No entanto, a duquesa pediu para não repetir o que já era conhecido há muito tempo. Se soubessem onde a absorção da mana do jovem mestre ocorre no corpo, seria possível controlar a absorção desenfreada. O próprio garoto seria capaz de controlar todo o processo sem causar danos à saúde e poderiam ver o fluxo de magia no corpo domado do mestre. O sacerdote não sabia ao certo se conseguiriam ver o fluxo sagrado, mas seria uma questão de tempo até que o jovem fosse curado de sua insensibilidade à mana. O cardeal prometeu que fariam tudo ao seu alcance para curar o jovem e aliviar sua dor. Evelyn caiu pelo chão e pensou que iria se machucar novamente, mas no fundo havia uma cama sobre a qual ela pousou suavemente. Felizmente, ela caiu de uma pequena altura, então desta vez não quebrou nada nem se machucou. Ela olhou para o enorme buraco no teto e se perguntou como sairia dali. Os garotos provavelmente estavam procurando por ela com todas as suas forças, e ela precisava urgentemente encontrar uma solução. Olhou ao redor e viu uma sala estranha sem portas, mas ouviu vozes vindo de trás da cortina. Evelyn ficou encantada, poderia ser uma parede, mas puxou a cortina e viu uma enorme janela do outro lado da qual a duquesa e o cardeal estavam sentados. Descobriu-se que as pessoas do lado de fora da janela não podiam ver a garota, parecendo uma janela invisível de uma história de detetive. Antônia informou a duquesa para não se preocupar com o lugar preparado na catedral.
A catedral localizada na capital, Lumit, era o único templo que podia ser comparado à catedral da Casa Imperial, e era o lugar onde todos os sacerdotes queriam ir. Evelyn ouviu o cardeal falar sobre encontrar uma cura para a insensibilidade humana. Se você lembrar, quase um ano se passou desde que Cassis chegou aqui. Na mesma época, ele retornou à capital em busca de remédio e agora é hora dele partir. Só o pensamento disso deixou a garota muito triste, mas sua atenção foi atraída por uma estranha garrafa na penteadeira, sobre a qual havia muita poeira, mas a garrafa estava limpa, o que significava que alguém a tocava frequentemente. A garota estava no chão, mas de repente ele começou a girar e, após alguns segundos, ela se viu no quarto onde a duquesa conversava com Antônio. Evelyn ficou cativada por novas aventuras e estava surpresa, como se estivesse agora em uma verdadeira sala secreta. Descobriu-se que o perfume servia como um botão que movia de um quarto para outro. Felizmente, havia um corredor familiar do lado de fora e a garota saiu do quarto sem problemas. Claro, não foi surpreendente que a pequena senhorita no corredor imediatamente se deparasse com alguém. Era Boris. Evelyn tentou passar por ele, mas o jovem a parou e pediu alguns minutos para conversar. A garota queria evitar a conversa e disse que estavam brincando de esconde-esconde com os outros, mas aparentemente o diálogo não podia ser evitado. Ele foi direto ao ponto e perguntou se ela havia apresentado Edward ao conde. Aparentemente, ele tinha ouvido alguma informação de seu pai. Boris disse que Edward era supostamente uma pessoa perigosa que foi demitida por corrupção, mas a garota respondeu confiantemente que o rapaz foi demitido de sua posição como professor por outro motivo, e que Boris na verdade roubou e vendeu sua dissertação. Edward agora fazia parte de sua família, e a garota advertiu que, se ele continuasse a rondar, a pequena senhorita não ficaria parada assistindo. Boris interpretou as palavras da garota como uma ameaça e disse ameaçadoramente que a senhorita Evelyn não parecia mais uma criança pequena. A corajosa garota respondeu que o principal não era a sua aparência e idade, mas os atos e ações que você faz. Boris não pôde conter sua raiva, levantou a mão e chamou Evelyn de garota louca, mas um momento depois o homem caiu no chão, e o que aconteceu pareceu muito estranho. Descobriu-se que a magia protetora do amuleto, que o querido Cassis lhe deu e instalou poderes mágicos nele, funcionou, e graças a isso a garota permaneceu ilesa. No entanto, ela não esperava que Boris fosse um tipo tão repugnante. Logo um sacerdote passou, ouviu uma explosão e veio até lá, viu Boris deitado no chão e perguntou o que havia acontecido. Evelyn não perdeu a oportunidade e queria que Boris fosse punido imediatamente, dizendo que o homem queria agredi-la. Talvez o que aconteceu a seguir possa ser chamado de karma, e Boris foi logo expulso do templo por tentar prejudicar a pequena senhorita. Foi surpreendente, mas ele foi punido. Na noite seguinte, surgiram muitos relatos de atrocidades cometidas por ele, e o homem foi condenado com o máximo rigor. A empregada estava indignada sobre se havia algum sentido em arrastar uma garota que estava apenas brincando e cuidando de sua própria vida para o porão e espancá-la. Tornou-se conhecido que ele roubava doações e sequestrava crianças de um orfanato, e esse homem inescrupuloso trabalhava como sacerdote para encobrir seus crimes. No entanto, a jovem manteve silêncio sobre a sala secreta, omitindo esse detalhe. A história ficou cada vez mais confusa, e a garota teve que interromper o desejo de Cassis de matar Boris, o que o deixava constantemente chateado. Ela disse que, graças a um pingente com magia protetora dado pelo garoto, ela conseguiu se proteger de seu agressor. Cassis compartilhou que, se algum dia superasse sua doença e se tornasse um grande mago, ele definitivamente adicionaria poderes mágicos ao pingente. Evelyn realmente queria ver Cassis como um arquimago, pois sempre valorizou muito seu amigo e dizia que o jovem era uma pessoa muito decente e gentil. Os problemas empresariais do pai da garota foram resolvidos com sucesso, e parecia que agora era possível respirar aliviado e viver em paz. No entanto, Evelyn teve que se esconder novamente, pois estavam constantemente feridos e em perigo. Após retornar ao castelo de Mondstadt, Cassis e Alisa começaram a circular ao redor dela, protegendo-a a cada passo. Alisa começou a se comportar como uma guarda-costas, e Cassis também não ficou de lado, presenteando a jovem com uma figurinha protetora que representava um anjo. Era necessário pressionar as asas da figurinha para que um raio de fogo saísse dela, causando uma explosão. Cassis estava satisfeito com o presente e ordenou que ela carregasse a figurinha para autodefesa. Evelyn sonhava apenas em ficar sozinha, sem que ninguém a seguisse ou dissesse o que fazer. Então, ela queria se esconder da insistente Alisa, mas inesperadamente encontrou Edward retornando do templo e dizia. O jovem Edward começou a trabalhar para a família Monster após falsas acusações.
Ele disse que foi contactado por sua antiga escola, mas escolheu retribuir a dívida à garota e permanecer com a família, pois disseram que pessoal importante é conquistado através da virtude. A Liz e Cassie se davam bem nesse aspecto, pois a garota ágil sempre encontrava Evelyn, não importando onde ela se escondesse. Edward convidou a pequena senhorita para tomar chá, e deliciosos macarrões foram trazidos de Radium. Ela concordou e convidou todos a sentarem-se à mesa, na esperança de que os doces ocupassem os dois adolescentes inquietos. A garota perguntou sobre a investigação, e graças ao laboratório fornecido, Edward conseguiu se concentrar facilmente no caso. Mas, inesperadamente, a pequena senhorita viu uma linda flor em seu escritório. Edward disse que era uma flor do tempo que podia criar fendas no tempo. Essa flor incomum era o núcleo da nova pesquisa em andamento de Edward. Evelyn perguntou se a planta estava de alguma forma conectada ao depósito de relíquias, e ele explicou que a flor do tempo conecta o espaço e tem a capacidade de sugar tudo ao redor, o que explica como artefatos de diferentes eras foram encontrados. A garota percebeu que essa flor era capaz de atrair artefatos de diferentes tempos e espaços. Simplificando, o local onde essa flor cresce torna-se um depósito de relíquias. Edward investigava as condições para o florescimento de plantas mágicas. Evelyn sugeriu que, se encontrassem essa flor, poderiam concluir que havia um depósito de relíquias, e entusiasmou-se para sair em busca da flor, que segundo Edward, não era tão fácil de encontrar. De repente, a Lisa disse ter visto uma flor semelhante na floresta, embora de uma cor ligeiramente diferente. Foi no último festival de verão, quando ela e os outros estavam procurando tesouros escondidos na floresta, que acidentalmente a avistou no topo de uma rocha, mas não tinha certeza absoluta sobre sua lembrança. Evelyn esperava que as palavras de Alisa fossem verdadeiras, e se fossem, tudo poderia dar certo. Logo, os garotos e Edward partiram em busca na floresta. A flor estava de fato crescendo no topo de uma rocha, e pelo formato e cor, era indiscutivelmente a mesma. No entanto, a planta era muito mais brilhante do que o modelo da flor no escritório, indicando que uma fenda interdimensional já havia ocorrido. Após o efeito da flor cessar, ela adquire um tom azulado, semelhante à planta no laboratório. Edward entregou ao papagaio Jack uma bolsa e pediu para ele colocar algo ao redor da flor, enquanto ele próprio verificava se alguma relíquia estava faltando nas proximidades. Ele revelou que deu a Jack uma ferramenta mágica que bloqueia a magia e uma que detecta artefatos. Disse que as flores do tempo têm o poder de atrair pessoas, então era necessário bloquear sua magia antecipadamente. Teoricamente, se uma pessoa não conseguir resistir à atração, pode acabar em outra era. As garotas ouviram Edward com admiração. Aquela flor era uma verdadeira máquina do tempo. Elas se interessaram pela questão de como voltar, caso a flor sugasse o herói, mas até o momento não havia maneira de retornar à era original. Portanto, devido à influência da flor, desaparecimentos de pessoas ocasionalmente ocorriam, e pelo que parecia, a magia provavelmente duraria até a próxima primavera. Evelyn ficou encantada e perguntou se isso significava realmente que relíquias apareceriam durante todo esse tempo. Com um sorriso feliz, a garota correu para abraçar Cassis e agradeceu pelo fato de que ela e a Liz haviam encontrado a flor mágica juntas. Um pensamento claro surgiu na mente de Cassis. Graças ao encontro com Evelyn, todas as suas preocupações e ansiedades desapareceram. O garoto corou, mas não quis mostrar suas emoções, então disse que estava apenas com frio. A pequena senhorita ficou indignada porque o avisara para se vestir mais quente antes de sair. Ela se aproximou do garoto e enrolou um cachecol em seu pescoço para que ele não pegasse um resfriado ou ficasse doente. Naquela noite, deitado no escuro, o garoto sentia pensamentos circulando em sua cabeça. Eles rodopiavam e mergulhavam, atacando sua mente cansada. Ele tentou ignorá-los, focar em respirar de forma uniforme, mas seus pensamentos se recusavam a recuar. Recentemente, sua mãe lhe disse que havia encontrado uma maneira de curá-lo, e logo teria que chamar o garoto de volta à capital. Ele sempre esperou que seus pais o chamassem para casa e encontrassem uma maneira de tratá-lo, mas agora, por alguma razão, ele não estava nem um pouco feliz. Cassis estava preocupado com a reação da pequena Evelyn ao seu retorno à capital. Ele decidiu firmemente que precisava perguntar pessoalmente à sua amiga e não criar pensamentos negativos. Era muito estranho para ele sentir simpatia por cada ação. O rapaz sentia como se estivesse no sétimo céu e, em seguida, caía repetidamente. Ele só queria que a pequena senhorita lhe pedisse para não partir, mas se ela dissesse o contrário, sabia que sofreria por muito tempo. Ele sabia que precisava partir para curar sua doença, mas, acima de tudo, queria que a doce Evelyn estivesse com ele.
Na manhã seguinte, Evelyn foi até a estufa alimentar seus amados animais de estimação Ruby e Bob, que sempre respondiam imediatamente ao chamado alto de sua cuidadosa dona. O coelhinho imediatamente atacou as cenouras, parecendo gostar delas mais do que de Evelyn. Bob crescia rapidamente, e todos os dias tornava-se mais difícil para a garota segurá-lo nos braços. A garota cansada sentou-se em uma cadeira e pensou que, agora que os animais de estimação haviam crescido, alimentá-los não era tão fácil. Ruby apenas comia muito, e Bob continuava a crescer rapidamente e a ficar cada vez maior em tamanho. Estava escrito nos livros que existem grandes dragões como montanhas. Se Bob crescesse tanto assim, teria que ser instalado em uma cordilheira separada. Uma empregada veio até a garota com um cobertor e disse que o tempo estava ruim pela manhã e ela precisava se vestir bem. A empregada estava procurando a garota para dizer que Lon queria vê-la. Parece que, desta vez, ele veio para Mon com amigos da academia e queria visitar o castelo juntos. Seu amigo Dennis Corin, o jovem duque, e a cavaleira nascida plebeia, Selena Austini, estavam com ele. A empregada disse que os rapazes queriam vir e ver o belo dragão que vivia lá. No dia seguinte, a Lisa chegou primeiro para encontrar seu amado irmão e seus amigos. Uma doce jovem ruiva cumprimentou-a e agradeceu por permitir que ela visitasse a família. Era colega de classe de Lon, Selena Austini. Dennis Corin se apresentou em seguida e fez uma reverência, expressando respeito e gratidão pelo caloroso acolhimento. Evelyn imediatamente disse que os amigos de Lon também eram seus amigos, então pediu aos rapazes que se sentissem à vontade. Parecia que os rapazes estavam um pouco desconfortáveis, e Evelyn apressou-se em dissipar a atmosfera com sua simpatia. Ela pediu a Selena para chamá-la de irmã, e a garota abraçou a pequena Evelyn com alegria, chamando-a de muito fofa. Dennis parecia estranhamente zangado, talvez porque, como aristocrata, fosse inconveniente para ele falar assim, e os aristocratas da capital eram sensíveis a essas coisas. Ilon deu-lhe uma cotovelada no peito e pediu para ele relaxar, para não confundir todos com sua aparência carrancuda. Apesar de o jovem parecer assustador, ele estava na verdade muito empolgado e quase não dormiu a noite toda esperando para encontrar um dragão de verdade. Evelyn convidou os convidados para a estufa onde Bob vivia. Quando se aproximaram, ouviram um som estranho, e Selena ficou um pouco assustada. A pequena senhorita apressou-se em acalmar a todos, dizendo que o majestoso rugido de Bob não poderia ferir ninguém. Cassie chegou cedo e ele e o querido Bob observaram os convidados que chegavam. A garota viu as cadeiras quebradas que Bob havia quebrado enquanto batia suas grandes asas e os alertou para serem mais calmos em seus jogos loucos no futuro. Ilon perguntou se algo ruim tinha acontecido, já que a garota estava um pouco nervosa. Ela disse que Bob costumava morder Cassis assim que o via, e o rapaz constantemente repelia seus ataques, mas graças ao item mágico, Bob não pode mais mordê-lo. Selena notou os mesmos medalhões do garoto e na senhorita e perguntou se eles estavam pareados. Evelyn respondeu feliz que o belo pingente foi um presente de Cassis para o dia de ação de graças, mas por algum motivo o rapaz não tinha pressa em mostrar o seu idêntico. Os amigos de Lon se olharam e disseram que os medalhões pareados tinham um significado especial e que agora era bastante na moda na capital. A Lisa se intrometeu entre os rapazes e estava muito interessada no significado misterioso, do qual ela ainda não sabia. Selena sorriu e disse que os medalhões são de grande importância para as pessoas a quem pertencem. Geralmente, os amantes trocam medalhões. Eles geralmente colocam uma foto de seu parceiro dentro e prometem estar sempre juntos. Cassis admitiu que deu o medalhão sem pensar duas vezes e só queria fazer uma surpresa agradável. Ele também sabia que a garota ia lhe dar um presente e acidentalmente escolheu o mesmo pingente. Selena riu e disse que, na capital, tal gesto seria uma declaração sincera de amor e lealdade. É bastante possível que Cassis soubesse disso, já que morava na capital, mas dificilmente queria enganar a doce Evelyn. Elisa, ao ouvir isso, também quis trocar belos presentes pareados com sua querida amiga. Dennis olhou para o dragão com interesse. Evelyn disse que havia pouco espaço para Bob e queria encontrar um lar mais adequado para ele. Dennis sabia muito sobre dragões e disse que eles se tornam adultos em apenas um ano, então você deve se apressar com o local. Apesar do tamanho do corpo, o cérebro dele ainda não é forte. Se você não cuidar do dragão, ele se tornará um problema ardente. Evelyn ficou muito surpresa ao ouvir sobre o rápido crescimento de Bob e nada estava escrito sobre isso nos livros. Ilon estava certo, Dennis realmente estava interessado em dragões poderosos, suas vidas, hábitos e comportamento. A garota pediu ao bem informado Dennis que lhe contasse sobre dragões para que ela pudesse criá-lo adequadamente.
O rapaz viu um pequeno dragão pela primeira vez e ele próprio estava interessado em descobrir qual era a diferença. Evelyn notou que Cassis reagiu de maneira estranha ao medalhão e se perguntou se o garoto realmente não queria usá-lo. Ela afirmou que sempre usa o medalhão porque gosta e perguntou por que o garoto estava fazendo perguntas tão estranhas. Mas o medalhão de Cassis também estava em suas roupas e ele só queria ter certeza de que a senhorita usava seu presente o tempo todo. Depois disso, Dennis contou feliz à garota muito sobre dragões e o fato de ela ter sido mal-sucedida em criar um animal de estimação em comum por muito tempo foi rapidamente resolvido sob a supervisão de Dennis. Não existem dragões maus no mundo, os problemas surgem apenas do fato de que homem e dragão não se conhecem bem. Evelyn ouvia atentamente as palavras de seu mentor e começou a entender melhor o caráter de Bob. Quando ela e Dennis tinham resolvido todos os problemas de criar um dragão, um convite chegou de repente ao castelo. Ficou sabido que um banquete de gala seria realizado em honra ao aniversário do imperador. Talvez porque este fosse um evento realmente grande, as crianças não foram convidadas. Então, Evelyn e Cassis ficaram sozinhos no castelo. Antes de sair, os pais da garota ordenaram que as crianças não brigassem e se comportassem bem. A mãe disse que a baronesa Poema viria de vez em quando para cuidar deles, se algo acontecesse, era necessário enviar uma mensagem urgente para ela. Ela também pediu para obedecer ao mordomo, não incomodar os servos e não dar a eles motivo para se preocupar. Cassis pegou a garota pela mão e disse à senhora para não se preocupar, pois ele definitivamente cuidaria de Evelyn. A carruagem com os pais partiu e a garota gritou atrás deles para trazerem um monte de presentes para eles. A heroína ficou feliz por seus pais finalmente terem partido e convidou Cassis para comer muito sorvete. Ele disse que a senhora havia comido recentemente, mas a senhorita pediu ao rapaz para não ser travesso, porque mamãe e papai não estão aqui agora e eles podem fazer o que quiserem. Eiu sentou-se em um pequeno quarto e ficou feliz por ter finalmente terminado de escrever uma carta importante. Ele olhou para o envelope com olhos cheios de sinceridade e ansiosamente aguardou que uma pessoa recebesse sua mensagem. A senhorita Evelyn logo recebeu a carta e sorriu quando leu o nome do remetente. O rapaz estava escrevendo uma carta para alguém pela primeira vez e não sabia o que dizer, mas se esforçou muito. Ele escreveu que nestes dias em Eia, todos estão ocupados se preparando para o evento no final do ano, pois o festival de neve logo aconteceria. Eu disse que este inverno será ainda mais bonito porque há muita neve, e sugeriu que a senhorita, se puder, venha ao festival de neve que é realizado em Eia no final do ano. Ele se lembrou de que a senhora gosta de neve, então sugeriu que ela também iria gostar do festival. Ele estava esperando uma resposta rápida dela. No festival de neve, as pessoas costumam admirar as estátuas de gelo durante o dia e, à noite, era costume acender uma fogueira na praça e dançar juntos. Mai perguntou o que eles escreveram para ela que foi tão bom que um doce sorriso apareceu no rosto de Evelyn. Ela compartilhou que Efel a convidou para sua casa para um festival de neve e a empregada imediatamente pensou que era um convite para um encontro fofo. Ela perguntou se Evelyn iria, mas seus pais tinham partido e seria difícil ir para Eia sem eles. Mai sugeriu pedir à baronesa Poema. Eles foram com ela no ano passado, já que os bons amigos de Lon também estavam aqui. Seria bom passar por lá em uma turnê de carro. Evelyn, encantada com a notícia da viagem, notificou a todos e tudo o que restava era convidar Cassis para acompanhá-la. Ele disse que em breve haveria muita neve aqui e não seria necessário ir para lá. A senhorita ficou surpresa como um homem velho e chato que resmunga constantemente poderia estar dentro do corpo de um jovem garoto. Ela bateu na mesa com sua mão pequena e declarou que haveria um clima festivo, diversão e jogos. O festival terá estátuas bonitas, passeios e à noite todas as pessoas vão soltar fogos de artifício e fazer uma fogueira juntas. O garoto perguntou se era necessário ir. Com os poemas, eles poderiam simplesmente ir juntos, mas então Paul e Mai definitivamente iriam com eles. Evelyn estava certa de que era melhor ir ao festival todos juntos, especialmente porque na ausência de seus pais, a família Poema deveria cuidar deles e zelar por eles. Ela disse que também queria ver El, e o garoto fez uma careta satisfeita, chamando o cara de azul. A senhorita admitiu que El escreveu uma carta para ela e a convidou para o festival, e da última vez ela prometeu ir. A atmosfera estava ficando tensa novamente, e a garota precisava convencer Cassis antes que ele pudesse recusar. Então ela declarou em voz alta que queria que todos fossem juntos ao festival e se divertissem, e de qualquer forma, recusas não seriam mais aceitas de ninguém. O garoto estava travesso e tentou descobrir por que ela chamava aquele cara por algum nome afetuoso, e ela apenas disse que o chamava de Cis, embora se conhecessem há muito mais tempo e morassem juntos.
Evelyn não estava disposta a cair nas brincadeiras infantis dele. Além disso, ela mesmo chamava pelo apelido. Ela pediu ao garoto para parar de fazer isso com ela e deixá-la irritada e nervosa. Ela convenceu o garoto de que ele também não a chama pelo apelido, e disse que eles se chamariam pelos nomes e era hora de parar de brigar. O garoto imaginou como carinhosamente a chamava por seu apelido Ling Ling e sorriu docemente. Logo chegaram à cidade, e Evelyn parecia estar visitando Eia com muita frequência este ano, mas desta vez ela não estava no templo. A Lisa ficou ao lado da amiga e ficou feliz por terem conseguido um quarto enquanto Selena passeava e admirava a limpeza do quarto do hotel. Todos se reuniram à mesa para finalmente ter um almoço delicioso depois de uma longa jornada. Evelyn devorou a comida em ambas as bochechas e admirou a comida incrivelmente deliciosa no hotel. Elisa perguntou se sua amiga dançaria com ela como no ano passado, mas ficou furiosa quando soube que sua amiga já tinha prometido uma dança para outra pessoa. Ela olhou ameaçadoramente para Cassis e não conseguia acreditar que sua única amiga havia prometido a ele uma dança. Mas a garota riu e disse que prometeu dançar com um amigo do templo que Alice ainda não tinha conhecido. A garota avisou que o novo amigo era um pouco introvertido, mas na verdade era um cara legal se você o conhecesse melhor. Alice parecia interessada em fazer uma nova amizade e ficou encantada ao ouvir que o rapaz era bastante simpático. Depois do jantar, Cassis andou pelo corredor do hotel, cabeça baixa, pensativo e pensando no novo amigo de Evelyn. De repente, ele olhou para cima e ficou muito assustado, como se agora mesmo visse um fantasma na frente dele. Mas era apenas a Lisa, que agarrou o garoto pela mão e, assim, o assustou muito. Ela gritou quem diabos é esse Elius, e Cassis ficou indignado. Ela acabará de agarrar um passante pela mão para perguntar sobre essa estupidez. Ele o chamou de cianótico e comparou a cor do cabelo azul dele com mofo. E a Lisa percebeu que o cara não estava feliz em conhecê-los. Na verdade, o amigo estava apenas preocupado que Evelyn tivesse um novo amigo pela primeira vez, que ela não conhecia. Ela estava certa de que era a primeira vez que sua amiga usava a saudação especial, que era reservada apenas para amigos secretos.